Essa comunicação derivada do projeto Mulheres Compositoras Brasileiras descreve o resultado parcial da pesquisa. Após o exame em busca de obras de compositoras mulheres em um recorte temporal da revista Ao Malho, revista em formato magazine publicada no Rio de Janeiro e de grande circulação nacional no início do século XX. Embora seu tema central fosse a crítica social e a política, a revista Ao Malho, em muitas de suas edições, publicou partituras com o intuito de promover entretenimento do lar. A partir de 1933, após uma grande reformulação que suspendeu a publicação da revista por quase um ano, a revista Ao Malho retornou, buscando atingir um público mais amplo, incluindo as mulheres. De todo modo, desde as suas primeiras edições, a seção dedicada ao entretenimento, de tempos em tempos, publicava partituras, muitas delas de compositoras amadoras mulheres. Nesse contexto, o papel feminino como criador de obras, mesmo que em uma perspectiva não profissional, destaca-se pela quantidade. Apenas no site do IMSLP encontram-se mais de 60 obras de mais de 50 diferentes compositoras publicadas na revista, e pela quase totalidade de gêneros musicais correspondentes à música de salão. Portanto, a de entretenimento, ação tipicamente associada ao papel da mulher no início do século. Acompanhando a atual tendência de se explorar um repertório para além do cânone tradicional, resgatando histórias e processos pouco discutidos e problematizados pela história da música tradicional, identificamos nesta coleção um grande potencial de discussão acerca de um tema já abordado na literatura nacional: as interações entre o piano, a vida doméstica e a mulher no Brasil no século XX. Autoras como Amato, Tofano, Portela e Belarde Freire e Durães, apenas para citar algumas que produziram trabalhos em língua portuguesa no século XXI, apontam para a forte correlação entre os papéis sociais do ensino do piano no Brasil e a mulher. Desta forma, buscamos com este projeto e com essa pesquisa, além de contribuir para essa discussão, organizar em um só local registros de obras que, no momento, encontram-se dispersas, como no caso da revista Ao Malho, disponível em meio digital, porém sem possibilidade de busca específica por gênero, ou mesmo incompletos, como no caso do IMSLP, promovendo um catálogo organizado que viabilize uma futura edição e curadoria dessas obras com o intuito de reinseri-las no repertório. Nesta etapa da pesquisa, temos como objetivo geral investigar e catalogar as obras de compositoras mulheres presentes nas edições da revista Ao Malho, entre 1903 e 1919, que estão disponíveis na plataforma IMSLP. São os objetivos específicos dessa etapa da pesquisa. A. Realizar um levantamento nas edições disponíveis da revista Ao Malho de obras de compositoras mulheres dentro do recorte proposto. B. Catalogar as obras selecionadas por compositora, edição publicada, data de composição, tonalidade, estado da partitura e gênero. C. Dentro dos limites dessa comunicação e a partir dos dados obtidos e da literatura existente, problematizar o papel da mulher brasileira como produtora e criadora de obras no início do século XX. Nesta etapa da pesquisa, optamos pelo período entre os anos de 1903 e 1919, por ser este o recorte observado após o levantamento das obras disponíveis na plataforma IMSLP. Os levantamentos foram realizados nos meses de março a maio de 2024, portanto, sendo a plataforma dinâmica, novos dados e obras podem estar presentes tendo sido atualizados após nossa pesquisa. Para o levantamento, utilizamos a ferramenta de busca da plataforma, empregando a opção Busca por Nacionalidade. Analisamos cada resultado em busca de compositoras mulheres. Devido a um relativamente grande número de resultados unicamente identificados por pseudônimos ou nomes incompletos, descartamos 67 registros, remanescendo com 173. Destes 173, selecionamos os 63 cuja publicação estava claramente indicada na página de apresentação da obra na plataforma IMSLP ou que continham uma clara indicação com o nome da revista na partitura. Convencionalmente, a história da música constrói seu arcabouço teórico
e narra sua história a partir dos feitos dos grandes homens e, conforme aponta Zhu Cixi em seu verbete Room Music, do dicionário Grove, somente nas últimas décadas, com os avanços dos estudos de gênero, iniciaram-se pesquisas na busca pela figura feminina nesse ambiente. Cixi ainda destaca que os estudos históricos das e sobre as mulheres tradicionalmente fundamentaram-se em exceções, ou seja, em feitos notáveis de mulheres excepcionais, sejam compositoras ou intérpretes. Como categoria contemporânea de investigação, o estudo das mulheres na música está diretamente relacionado à história das mulheres e às pesquisas acadêmicas associadas com o estudo sistemático de gênero. Assim sendo, parece-nos oportuno promover pesquisas que visem resgatar as mulheres como agentes do conhecimento e das práticas musicais, como sujeitas dos saberes e fazeres da música. Ainda, no que diz respeito a uma invisibilidade das produções femininas em música, Suzanne Kuzik levanta a discussão acerca da marginalidade deste tema, sugerindo que a musicologia moderna deva se debruçar sobre ele. Daí que se valorizam trabalhos que tenham como propósito resgatar da obscuridade as mulheres e a obra musical das mulheres que têm sido marginalizadas nas narrativas da musicologia. Corroborando essa posição de Kuzik, podemos citar Susan McLaren, que, quase uma década antes, já havia afirmado que a história das mulheres na música é digna de ser estudada. Todavia, notamos um consolidado e constante crescimento destas temáticas no campo acadêmico. Durand destaca como pontos essenciais deste processo o surgimento de grupos de pesquisas acadêmicos dedicados à música e gênero. Mesmo assim, autoras como Carmen Cecília Gil já apontavam para a carência de trabalhos a respeito de mulheres compositoras, principalmente se tratando de obras referenciais ou panorâmicas, como define a autora. Apesar de Gil ressaltar a qualidade destas obras, particularmente a produção da segunda metade do século XX, e apesar do crescimento denunciado por Nogueira quase 2 décadas depois, ainda muito pouco ou nada se vê de obras compostas por mulheres em exemplos de livros, textos sobre harmonia, contraponto, teoria da música ou nos repertórios de intérpretes. Portanto, esta pesquisa justifica-se na necessidade de ampliação e avanço não só do debate acerca do papel da mulher na música brasileira, como, sobretudo, na pesquisa básica que implica a catalogação de material que ainda encontra-se disperso e de difícil acesso, viabilizando futuras investigações, quiçá tratamento editorial do mesmo quando se fizer necessário. Sem essa construção inicial, não existe a possibilidade de circulação destas obras. Tampouco institui-se uma proposta consolidada de inserção das mesmas no repertório, contribuindo para a continuidade da invisibilidade destas compositoras, amadoras ou não, visto que a atividade profissional musical da mulher, sobretudo como criadora, ainda era extremamente incipiente no Brasil na primeira metade do século. A revista, periódico ou magazine era um modelo de publicação bastante popular nos grandes centros urbanos latino-americanos no início do século XX. Ojeda nos reporta que a revista O Malho teve uma tiragem de 40 mil exemplares, sempre apresentada como periódico semanal até 1939, geralmente aos sábados, tornando-se mensal em 1940 com a mudança de direção e adquirida pelo senador e jornalista Antônio Azeredo. Para Mônica Veloso e Mária Burkhardt, pesquisadoras da imprensa brasileira e argentina, esse tipo de semanário buscava familiarizar os leitores e as leitoras com a ideia de modernidade, apresentando um equilíbrio entre texto e imagem, caricaturas e fotografias, notas humorísticas e colaborações literárias, da atualidade e documentais, de publicidade e entretenimento. O periódico Revista O Malho começou a circular em 20 de setembro de 1902 no Rio de Janeiro. Ele foi fundado pelo jornalista mineiro Luiz Bartolomeu de Souza Silva e teve como seu primeiro diretor artístico o caricaturista Crispim do Amaral.
Foi uma revista de grande longevidade editorial, sendo publicada quase que ininterruptamente por 52 anos até 1954. Ela apenas não circulou de 30 de agosto de 1930 até 7 de fevereiro de 1931, tendo sido censurada pelo Estado Novo em 1937. Importantes figuras da literatura brasileira e da política atuaram como articulistas de Malho, dentre eles Olavo Bilac. Em seu editorial de abertura do número inaugural, datado de 20 de setembro de 1902, temos o seguinte texto, que descreve como a revista se entendia e se apresentava ao leitor. Iconoclasta de nascença, o Malho começa por atacar e destruir a prazer e não tem programa. Ou mais exatamente, tem todos, como o seu nome bem indica, e ele é o Malho, tudo que passar a seu alcance será a bigorna. O povo rirá ao ver como se bate o ferro nesta oficina e só com isso ficaremos satisfeitos, com a tranquila consciência de quem sempre cumpre um alto dever social e concorre eficazmente para o melhoramento e progresso da raça humana. O público consumidor de Malho era composto de indivíduos interessados no contexto político e cultural do país, que, no entanto, buscavam informações e entretenimento ao mesmo tempo. A qualidade da impressão e o acabamento estético das revistas de Malho, viabilizadas pelas inovações tecnológicas do maquinário de edição, permitiu uma qualidade acima da média a um preço acessível. Ainda, Malho, em sua política de vendas, promoveu ofertas de descontos por assinaturas e inovou, permitindo e mobilizando seus leitores e leitoras contribuir nos espaços específicos para tal fim. Naturalmente, ao implementar essa estratégia comercial, a publicação se compunha e contemplava temáticas diversas que transitavam desde a política até o entretenimento e cultura, inclusive com as impressões de partituras, passando por curiosidades e páginas específicas para o público infantil e feminino, lançando mão, inclusive, de distintas linguagens como quadrinhos e imagens, dependendo do público-alvo, principalmente a partir de 1933. Em linhas gerais, cada edição de Malho tinha 40 a 50 páginas em preto e branco, com exceção da capa. Todas as edições contavam com a imagem da bigorna, simbólica do verbo malhar, além da tradicional personagem Zé Povo, que legitimava a voz dos cartunistas e do editor em suas críticas à política e à sociedade em geral. Ilka Cohen destaca a relevância histórica das revistas como retrato do seu tempo e como formadoras de opinião em seus campos de influência para ela. As revistas ilustradas são importantes construtoras do discurso do seu tempo. Resumindo os eventos da semana, comentando as mazelas da política oficial e retratando a vida cotidiana da cidade, as revistas construíam um discurso sobre seu tempo, projetando simultaneamente um ideal de sociedade. Nesta perspectiva, entendemos que o papel da mulher, relegado ao entretenimento, seção das partituras, é simbólico da sociedade da Belle Époque, no que tange ao locus onde suas contribuições se fazem presentes na revista Malho. Deve ser considerada que as demandas feministas brasileiras das décadas iniciais do século XX não se restringiam ao direito ao voto pelas sufragistas, mas, sobretudo, ampliavam-se a participação como um todo na vida social, inclusive na oportunidade de empregos. Mesmo com o progressivo alargamento dos espaços de sociabilização da mulher, seus papéis ainda se limitavam ao doméstico, ao privado, evitando a exposição social. Ângela Celes Portela e Wanda Belar Freire, a respeito da atuação profissional da mulher no início do século XIX, comentam que é curioso observar que são relativamente raros os registros na literatura especializada que revelem participação de mulheres, sobretudo como compositoras e regentes, nos teatros da época. Essa função não era bem aceita para a atuação feminina pela sociedade da época, que parecia ver com desconfiança a presença feminina nos palcos. Igualmente, outras autoras que discutem o papel da mulher na sociedade no século XIX e XX, como Rémy Lenoir, consideram o estudo de piano, para mulheres, como atividade central e valorizada pelas classes dominantes, porém, não profissional. Como cravo para a aristocracia, o piano se insere no conjunto de bens definidos como pertencentes à burguesia e,
Para esta, a prática deste instrumento tornou-se, desde essa época, um dos atributos da jovem ideal. O piano, o príncipe dos instrumentos, o símbolo do êxito social, foi o objeto, mais que qualquer outro instrumento, de investimentos ao mesmo tempo econômico e simbólico que supõe o amor à música. Rita de Castro Amato estabelece uma cronologia das funções sociais do piano no Brasil, destacando que, desde o Segundo Império até meados dos anos de 1970, além de ser difundido pelas classes dominantes, o piano estava intimamente identificado ao sexo feminino. Durante os períodos destacados pela autora como de predominância feminina, não se observa a preocupação com a profissionalização ou o aprofundamento dos estudos, pois essencialmente a arte, e em particular o piano no universo feminino, associava-se a um status, um marcador social, ou, como define Pierre Bourdieu, sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar, transmitidos através da e pela família. Neste panorama, a mulher, que ainda era pouco valorizada, tinha sua atuação restrita ao decorativo e ao lúdico, sendo que, para tais funções, o piano se prestava magistralmente. Com o avanço dos movimentos em prol dos direitos das mulheres, certas concessões foram dadas, permitindo uma atuação controlada em espaços específicos para a atuação feminina. A partir do final do século XIX, pode-se verificar pelo menos 3 categorias de mulheres musicistas, sendo estas amadora, professora e concertista. A categoria das mulheres musicistas amadoras, foco deste projeto, era constituída majoritariamente por mulheres pertencentes às classes mais abastadas, cujo projeto educacional contemplava o estudo do piano para fins recreativos. Esses estudos eram incentivados para a educação dos filhos e entretenimento da família, e acabavam por ser fator determinante do status social da família. Desde o século XVIII inicia-se um processo de popularização do uso do piano. A industrialização barateava o custo dos instrumentos e os tornavam mais compactos, como no caso dos pianos quadrados que fechados tinham o formato de uma mesa e poderiam converter-se em parte da decoração da casa. Consequentemente, a procura por música aumentou. Como consequência, o mercado editorial se aqueceu e diversas editoras musicais publicaram periodicamente partituras e materiais dedicados ao consumo deste público. Igualmente, as apresentações musicais domésticas nos salões durante ocasiões festivas ou visitas notáveis eram incentivadas, onde o piano e, eventualmente, o canto era o centro. Periódicos como o Malho, Fonfon e o Jornal das Moças frequentemente publicavam em suas edições partituras com música composta por estas amadoras e para esta destinação. Ainda, Otávio Yanni, debatendo a construção do moderno na Belle Époque no Brasil, e citando Del Priore, coloca a importância desta fricção entre amadorismo e profissionalismo como ponto de partida para a abertura de espaços públicos de trabalho para a mulher, pois, segundo ele, nesse período, um modelo de família bem administrada e organizada pelo seu patriarca tinha mulher e filhas inseridas em práticas consideradas como modernas. Entre essas práticas, estaria a música, vista principalmente como atributo feminino a ser demonstrado em reuniões sociais como forma de apresentação da moça e da família, favorecendo ela a conseguir arranjos matrimoniais favoráveis. Alguns dos autores consultados destacam anúncios sobre a venda de partituras e métodos, de professoras e cursos de música e de concursos de composições em que mulheres participavam. Esse panorama permite considerar que a permissão de atuação social e educacional à mulher como musicista abriu lentamente espaço para a apresentação feminina em espaços públicos. Mais ainda, Portela e Freire denunciam a pouca inserção destas mulheres na literatura, que, independente de sua atuação, sempre estavam inseridas nas poucas categorias permitidas, essencialmente citadas pelo autor, maestrinas, dentre raríssimas exceções, cantoras
e instrumentistas como amadoras. É notável que, mesmo nestas pesquisas, há quase ou nenhuma menção a mulheres como compositoras, ilustrando o caráter supostamente amadorístico atribuído à prática de criação feminina durante este período. Portanto, faz-se mister pensar em uma história compensatória das compositoras brasileiras resgatando suas produções. Vamos agora apresentar alguns dados obtidos após a análise das obras extraídas do IMSLP, após a busca por nacionalidade e seleção das compositoras e seleção de obras para piano. A. Foram identificadas 173 obras de compositoras brasileiras e mais 66 de compositores cujo gênero não foi possível identificar em virtude da ausência de dados como pronome. B. Destas 173 obras, 63 foram publicadas na revista O Malho no período de 1903 até 1919, representando 36,4% do total. Outras 44 foram publicadas por editoras e casas editoriais como a Música Brasilis, Casa Bevilacqua e outras. Além disso, outras 66 foram publicadas em outros periódicos congêneres, como Fonfon, Revista das Moças, Revista da Semana, Jornal das Moças e outras. C. Em relação ao gênero musical, temos a seguinte distribuição das 63 obras: 11 escoceses, 1 foxtrot, 2 peças livres, 7 polcas, 2 tangos e 40 valsas. Portanto, a valsa é o gênero majoritário. Para além disso, observa-se apenas pequenas peças, o que era de se esperar, visto a natureza do veículo em qual elas foram publicadas. 2 obras não têm gênero definido, sendo consideradas por nós apenas como peças. Complementa o quadro o foxtrot, a escocese, a polca e o tango. D. Observa-se uma maior quantidade de publicações no ano de 1907. Não se sabe ao certo a data de composição de muitas peças, e sim o de publicação. Também, sendo a plataforma IMSLP dinâmica, não se sabe ao certo se os anos com nenhuma publicação, 1913 e 1908, não foram analisados por quem realizou o upload das obras. E. Algumas compositoras tiveram mais de uma obra publicada. Foram os casos de Lídia de Freitas Alvim com 3 obras, Noêmia de Amorim com 2 obras, Elda Coelho com 3 obras, Hilda Tomé Corteiro com 2 obras, Umbelina Dutra com 2 obras, Rose Milar com 2 obras e Rosinha Moreira com 2 obras. Ao total, foram identificadas 53 compositoras. F. Quanto à tonalidade das peças, a maioria não ultrapassa 3 alterações na armadura. Um número considerável está composto em Fá menor e Lá bemol maior, 8 em cada tonalidade. Nenhum Mi maior ou Dó sustenido menor e uma minoria, apenas 3 ou 5% com 5 alterações. No caso, em Ré bemol maior, 2 peças, e Si bemol menor, 1 peça. G. Por fim, a qualidade da impressão das obras encontra-se dentro do razoável, legível, sendo que apenas 4 obras foram por nós consideradas para receber um tratamento editorial. Após as análises, concluímos que, como era de se esperar, as obras são compostas em gêneros muito utilizados no que se convencionou como músicas de salão. As escolhas de tonalidade com poucas alterações, gêneros com formas simples e de fácil assimilação e gosto popular da época atestam isso. Não obstante, um considerável número de obras tenham sido de fato publicadas por editoras relevantes. Em nossa busca, encontramos apenas 2 obras de maior envergadura e ambição. No que diz respeito ao que esperávamos encontrar na nossa análise da revista O Malho, as expectativas foram correspondidas, uma vez que a proposta da revista, como mencionamos, era de entretenimento e seu foco era essencialmente político. Porém, ao realizar a busca na plataforma IMSLP, poderíamos nos deparar com obras de maior porte de compositoras femininas, algo que não ocorreu, exceto pelos 2 exemplos mencionados. Mesmo que a plataforma não represente a totalidade da produção feminina da época, quiçá seja de fato representativa desta totalidade, tem-se um forte argumento que sustenta as afirmações destacadas da literatura, onde diversas autoras apontam que o papel da mulher na música do início do século XXI no Brasil, particularmente de criadora, não era profissionalizado. As próximas etapas desta pesquisa buscarão analisar algumas obras selecionadas e disponibilizá-las em alguma plataforma com seus respectivos registros fonográficos realizados pelos autores deste trabalho.
Interações com outros grupos de pesquisa que investiguem o repertório de compositoras, particularmente de compositoras brasileiras, assim como os que investiguem questões relacionadas ao repertório pedagógico, tal como gradações de dificuldades técnicas visando auxiliar o professor de piano em sua seleção de repertório, estão igualmente previstas, o que, em nossa opinião, podem contribuir muito para a recuperação e circulação deste repertório que, não necessariamente, apesar de ser rotulado como tal, seja amador. O papel feminino na música brasileira do início do século foi relegado ao amadorismo, o que não significa que a criação dessas mulheres era, de fato, amadora.